A madrugada avançava, fria e úmida, um manto pesado que cobria as casas adormecidas do interior. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo canto distante de um grilo ou o roçar das folhas secas levadas pelo vento. Eu estava acordado, como muitas vezes acontecia nas noites de Quaresma, uma estranha inquietação me mantendo longe do sono. Foi então que ouvi, primeiro, um sussurro indistinto, quase imperceptível, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Depois, o som se tornou mais claro, cânticos baixos, guturais, que se arrastavam pela rua deserta. Eram vozes que eu nunca tinha ouvido antes, mas que pareciam carregar o peso de séculos. Meus olhos se fixaram na curva da estrada, onde a escuridão era mais densa. Lá, da névoa que se formava no asfalto molhado, começou a surgir. Não era uma pessoa, nem duas. Era uma fila, uma procissão inteira. Figuras espectrais, todas vestidas de branco, movendo-se com uma lentidão dolorosa, quase como se estivessem arrastando correntes invisíveis. Cada uma delas carregava uma vela, cuja chama bruxuleante dançava em seus rostos indistintos, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes das casas vizinhas. O som dos passos era abafado, como se pisassem em algodão ou na própria ausência de som. Não fazia um barulho de gente viva andando. Era um arrastar suave, um lamento que vinha do chão. O coração disparou no meu peito, um tambor descompassado que parecia querer escapar pela garganta. O ar ficou pesado, gelado. Mesmo dentro da minha casa, eu deveria ter corrido, me escondido debaixo da cama, trancado a porta e fechado os olhos. Mas não consegui. Fiquei ali, imóvel, grudado na janela, observando. O pavor me paralisou, mas havia uma curiosidade doentia, um fascínio mórbido que me impedia de desviar o olhar. Era como se a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos tivesse se desfeito naquela noite. Bem ali, na minha frente, as histórias que minha avó contava, que eu sempre tratei como contos de fadas assustadores, estavam ganhando vida. A procissão avançava lentamente, sem pressa, como se tivessem toda a eternidade à sua disposição. Não olhavam para os lados, não pareciam notar as casas, as luzes da cidade distante. Apenas seguiam em frente, absortos em seu próprio ritual silencioso. A cada passo, os cânticos ficavam um pouco mais altos, mais nítidos, se infiltrando em cada canto da madrugada. Eram palavras em uma língua que eu não entendia, mas que pareciam cheias de dor, de lamento, de uma tristeza antiga e profunda. O cheiro de cera queimada e algo mais, algo como terra molhada e esquecimento, começou a se espalhar pelo ar. Quando a primeira figura da procissão estava quase em frente à minha casa, algo aconteceu. Ela parou. Não as outras, que continuaram seu lento arrastar, mas a primeira. Sua cabeça, que até então estava baixa, se ergueu, e eu senti um olhar. Mesmo que não pudesse distinguir seus olhos através do véu de sombra e da luz fraca da vela. Parecia que ela estava me encarando, me vendo ali, espiando da janela escura. Por um instante, que pareceu durar uma eternidade, ficamos assim, conectados por um silêncio pesado e uma presença inexplicável. Eu não conseguia respirar. Meu corpo tremia, mas eu não conseguia me mover. Então, tão lentamente quanto parou, a figura voltou a andar e a procissão continuou seu caminho, sumindo na escuridão da rua, levando consigo os cânticos e o cheiro estranho, deixando apenas o frio e o eco do que eu tinha acabado de ver. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As lendas das procissões fantasmas da Quaresma não eram novidade para mim. Elas se tornaram parte intrínseca da vida no interior. Um fio invisível que tecia o cotidiano das pequenas cidades de Minas Gerais e Goiás,
Desde que eu era criança, ouvia histórias sobre essas aparições, contadas em sussurros nas noites de vigília ou em tardes quentes de domingo, com a voz embargada dos mais velhos. Não era apenas folclore, era algo mais profundo, algo que se enraizava na fé e no medo, nas superstições que passavam de geração em geração. A vida por aqui sempre foi assim, pacata, marcada pelo ritmo da lavoura e das festas religiosas. As noites, especialmente, eram escuras, com pouquíssima iluminação pública. Isso criava um cenário perfeito para que a imaginação galopasse e para que o inexplicável ganhasse forma. Lembro-me de minha avó, sentada na cadeira de balanço na varanda, os olhos fixos na escuridão da rua, contando sobre a procissão das almas. Ela dizia que eram espíritos em penitência, buscando orações, e que vê-los era um sinal, nem sempre bom. Não se aproxime, meu filho, ela sempre avisava, e nunca, nunca olhe para o rosto deles. Vizinhos também tinham seus relatos, alguns mais dramáticos que outros. Dona Joana, a benzedeira da vila, jurava ter visto a procissão passar por sua janela na quaresma de 1980. Ela contou que sentiu um frio gélido, mesmo com a noite abafada, e que as vozes cantavam um latim macarrônico que a fez tremer de medo. Depois disso, pegou uma febre alta que durou dias e insistia que era um aviso, uma mensagem do outro lado. Havia também a história de seu Sebastião, o velho sapateiro. Ele era conhecido por seu ceticismo, sempre rindo dessas crendices de mulher. Mas numa quaresma, ele decidiu desafiar a procissão. Ficou esperando na janela, com uma garrafa de cachaça ao lado, pronto para zombar. Quando as figuras de branco passaram, ele abriu a janela e gritou algo. Ninguém soube ao certo o que ele disse, pois no dia seguinte, Sebastião foi encontrado desmaiado na soleira da porta, com os olhos arregalados e a boca espumando. Ele passou semanas em coma, e quando acordou, nunca mais foi o mesmo. Trocou a cachaça pela Bíblia e se tornou o homem mais religioso da cidade, sem nunca mais mencionar o que viu ou o que o fez mudar. Essas histórias, contadas e recontadas, criavam uma tensão acumulada na comunidade. O período da quaresma não era apenas um tempo de jejum e reflexão, era um tempo de apreensão. As pessoas fechavam as portas mais cedo, evitavam sair à noite e as conversas sempre acabavam nas procissões. O medo coletivo era quase tangível, mas havia também uma curiosidade mórbida que permeava a atmosfera. Todos queriam saber, mas ninguém queria ver. Eu, inicialmente cético, achava tudo isso um exagero, uma forma de manter as pessoas na linha, de reforçar a fé através do medo. Mas, com o passar dos anos e com a repetição incessante dessas narrativas, comecei a sentir a influência delas no meu próprio subconsciente. Pequenos atos de vigilância noturna se tornaram um hábito. Eu me pegava espiando pela janela, ouvindo atentamente os sons da noite, buscando os sussurros, os cânticos distantes. Meu ceticismo não desapareceu por completo, mas havia uma fenda nele, uma rachadura por onde a possibilidade do inexplicável começava a se infiltrar. Eu racionalizava, dizendo a mim mesmo que era apenas a imaginação, a escuridão, a solidão da madrugada. Mas, no fundo, uma parte de mim esperava, com um misto de terror e fascínio, ver algo que desafiasse toda a lógica. E agora, depois de tudo o que aconteceu, eu já não podia mais negar. O que eu tinha visto era real, tão real quanto o frio que ainda me percorria a espinha. Aquele encontro na madrugada foi um divisor de águas. Não dava mais para ignorar, para racionalizar. O que eu tinha visto era real, e a sensação de que havia algo além da nossa compreensão se fixou em mim. Não era mais sobre histórias contadas, mas sobre uma experiência vivida. Eu precisava entender. A curiosidade que antes era mórbida, agora se transformava em uma busca, quase uma obsessão. A quaresma avançava,
e cada noite trazia consigo a promessa de uma nova aparição. A decisão de investigar mais a fundo veio depois de uma conversa com meu primo, o Lucas. Ele sempre foi o mais cético da família, o que ria de todas as lendas e superstições. Mas uma noite, durante um churrasco de domingo, ele me puxou para o canto com um olhar que eu nunca tinha visto antes. "Você não vai acreditar no que eu vi", ele sussurrou, a voz embargada. Ele descreveu uma noite de insônia, quando decidiu dar uma volta de carro pela cidade deserta. E então, na rua principal, ele viu a mesma procissão, as mesmas figuras de branco, as velas bruxuleantes, os cânticos distantes. Ele acelerou o carro, o pneu cantando no asfalto, e não olhou para trás. "Não era sonho, cara. Era real. Eu juro que era real", ele repetiu, os olhos marejados. Aquilo foi o empurrão que eu precisava. Se até o Lucas, o cético mor, tinha visto, eu não estava sozinho naquilo. Então, em uma noite particularmente fria e escura daquela quaresma, eu me preparei. Vesti roupas escuras, peguei uma lanterna pequena e saí. Não contei a ninguém. Sabia que me tomariam por louco, ou tentariam me impedir. A cidade dormia um sono profundo, embalada pelo silêncio pesado da madrugada. O ar estava parado, carregado de uma umidade que penetrava nos ossos. Caminhei pelas ruas vazias, meus passos ecoando alto demais no silêncio. Cheguei a um ponto estratégico, perto da igreja matriz, onde, segundo as histórias, a procissão costumava passar. Me escondi atrás de uma árvore frondosa, misturando-me às sombras. A espera foi longa, angustiante. Cada sombra parecia se mover, cada ruído distante me fazia prender a respiração. O tempo se arrastava e eu comecei a duvidar, a pensar que talvez tivesse me enganado, que o Lucas tivesse tido um pesadelo, que minha própria mente estava me pregando peças. Mas então, quase imperceptível a princípio, ouvi o mesmo som, um arrastar suave, um cântico baixo, como um lamento vindo de longe. Minha garganta secou e o coração disparou novamente. Era ela. A procissão surgiu da esquina, movendo-se com a mesma lentidão fantasmagórica de antes. As figuras de branco, as velas bruxuleantes, a aura de mistério e tristeza. Desta vez, eu não estava na janela da minha casa, protegido. Eu estava ali, na rua, a poucos metros de distância, escondido nas sombras, observando. Contive a respiração, o corpo tenso, cada músculo pronto para fugir. Mas a curiosidade me manteve preso. Eles passaram por mim, um por um, as vozes sussurrantes, o cheiro de cera e terra molhada. Tentei discernir rostos, olhos, mas era impossível. Eram apenas vultos, espectros de uma dor antiga. Continuei a segui-los, mantendo uma distância segura, movendo-me de sombra em sombra. Eles não olhavam para trás, não pareciam notar minha presença. Percorreram as ruas principais da cidade, passando pelos casarões antigos, pela praça central, e então se dirigiram para a estrada que levava ao cemitério. Meu coração bateu mais forte. Iriam até lá? Mas não. Ao invés de entrar no cemitério, eles viraram em uma viela estreita, que dava para uma área mais afastada da cidade, quase um campo aberto. O sol começava a despontar no horizonte, uma linha tênue de luz que quebrava a escuridão. E então, aconteceu. As figuras começaram a se dissipar. Não era uma fuga, não era um desaparecimento repentino. Era como se estivessem se desfazendo no ar, suas formas se tornando mais translúcidas, os cânticos mais fracos, as luzes das velas diminuindo até se apagarem completamente. Em questão de minutos, não havia mais nada. A viela estava vazia, banhada pela primeira luz da manhã. Apenas o frio da madrugada e a sensação de que algo real e inexplicável havia ocorrido ali, bem diante dos meus olhos. Eu não tinha respostas. Minha mente racional não conseguia processar o que acabara de testemunhar. Não havia explicação lógica para aquilo, mas a experiência me transformou.
Eu não era mais o cético de antes. Havia algo ali, algo que desafiava a ciência, a razão, e que se aninhava no coração das lendas e da fé popular. Voltei para casa em silêncio, o corpo exausto, mas a mente em ebulição. Não houve vitória no sentido tradicional, nenhuma revelação bombástica, apenas a confirmação da existência do fenômeno. Desde então, tornei-me um guardião silencioso dessas lendas. Eu as conto, não para assustar, mas para preservar, para lembrar que há mistérios que não precisam ser explicados, apenas respeitados e reverenciados. Algumas verdades são sussurradas pela noite, e apenas os corajosos ousam escutar.